Quando a Caixa Econômica pode retomar o imóvel que está financiado? Olá, eu sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Para falar sobre financiamento imobiliário em nossa série especial, estamos aqui com a Débora Pesotti, ela que é correspondente bancária da Caixa. Débora, seja bem-vinda em nosso canal. Obrigada, Fabi. Débora, quando que a Caixa Econômica pode retomar um imóvel financiado? Em regra, a partir de 30 dias de atraso da parcela do financiamento. Normalmente, os financiamentos habitacionais são débito automático, tá? Então, se tem limite na conta, vai fazer o débito, vai usar o cheque especial, né? Então, o cliente já vai ficar devendo ali no cheque especial com juros absurdos, né? Se não tiver saldo, vai ficar em atraso, o banco vai começar a ligar, vai haver incidência de juros, crédito de proteção, os órgãos de proteção ao crédito serão acionados, o nome dessa pessoa vai ficar restrito. Mas, é claro, não costuma ser a ferro e fogo. Existe todo o período de cobrança, tentativa de negociação, de repactuação. O gerente chama para conversar, para entender a situação da pessoa, para entender, inclusive, se houve alteração de perfil do cliente de quando ele fez o financiamento para agora, principalmente se é um período muito curto entre a aquisição e a inadimplência, mas existe possibilidades. Então, em suma, o banco faz a retomada do bem quando todas as possibilidades de acordo foram esgotadas. E não é de interesse do banco retomar com o imóvel, certo? Não, o banco não tem interesse nenhum em fazer a retomada do bem. E aqui algumas opções para o cliente tentar não perder o imóvel, usar o FGTS, tem a opção do pula parcela. Sim, o cliente que tem FGTS pode fazer a utilização para pagar até 80% do valor da parcela. Existe a possibilidade de incorporação, que fazer a junção ali das parcelas que estão em atraso e incorporar ao saldo devedor. Claro que haverá incidência de juros, mas é recalculado ali o contrato, né, para que esse cliente possa fazer o pagamento. Existe possibilidade de pular parcela, enfim, existem algumas situações que é possível fazer ali de comum acordo com o gerente. A PPP também seria uma opção? O PPP é pagamento de parte de parcela usando o FGTS, que é essa possibilidade de diluir 12 meses do financiamento usando o FGTS para pagar parte dessa parcela, para que ele tenha um recurso financeiro cada vez menor. Então, se a gente pensar aí, por exemplo, numa parcela de R$500 e ele conseguir R$400 de FGTS, que vai equivaler a 80%, ao invés dele conseguir R$500 de parcela de dinheiro, ele teria que conseguir 100, que ajuda. É bem importante dizer que o PPP não é a amortização do saldo devedor, nada vai impactar no saldo, mas é um fôlego para o cliente enquanto ele está passando ali por uma redução de salário ou por alguma situação atípica que não estava previsto no início da contratação. E a PPP, me corrige se eu estiver errada, eu posso usar todo ano ou é a cada 2 anos igual o fundo de garantia para amortização? Não, o FGTS sim tem esse prazo de 2 em 2 anos para utilização para a redução do saldo devedor. O PPP pode ser feito todo ano. Uma vez que não vai mudar o saldo devedor do cliente, ele pode usar sim todo ano. E, Débora, então se o cliente ficar com as parcelas atrasadas, vamos ao extremo, vir a perder o imóvel. Depois, quando ele for financiar, ele consegue financiar um outro imóvel ou ele fica lá com aquela restrição por anos? Olha, vai ser muito difícil esse cliente conseguir crédito de novo para comprar um imóvel. Eu costumo brincar dizendo que o banco é rancoroso, né? E eu costumo até, assim, comparar ao nosso relacionamento. Pensa que
eu te pedi dinheiro emprestado, né? Te pedi emprestado R$1.000, combinei com você uma data, não paguei, você me cobrava todos os dias, eu não paguei, até que um dia eu fui lá e te dei um bem como garantia e você disse, tudo bem, eu aceito a sua bicicleta e não se fala mais nisso. Eu até quitei a minha dívida com você, porque foi dado algo em substituição. Mas se eu for pedir de novo para você R$1.000 emprestado, você vai me emprestar? Não vai. E o banco pensa da mesma maneira. O cliente não tem a dívida, porque o banco supriu essa necessidade, mas foi alguém que causou prejuízo. Então, entra ali na listinha negra do banco. E algum tempo atrás, cada banco olhava o que tinha acontecido dentro da sua própria casa, né? Hoje em dia, eles conseguem ver o que acontece também com os vizinhos. É isso que eu ia perguntar. Se o cliente financiou no banco X, o banco Y fica sabendo e também pode não emprestar. Fica sabendo, não só a retomada do bem, mas cliente que causou prejuízo, por exemplo, tá? O cliente tem ali uma dívida de cartão de crédito do Banco Bradesco, tá? Ele não pagou essa dívida do cartão, a dívida foi aumentando, até que um dia alguém do banco liga para ele e diz assim, olha, você tem aqui uma dívida de R$2.000, mas por R$400 a gente liquida a sua dívida. E o cliente vai lá e quita essa dívida com desconto, né? Só que para o banco é um cliente que causou prejuízo, porque a dívida original dele era R$2.000, tá? E ele pagou R$400, pagou com desconto. Então, esse cliente é considerado um cliente que deu prejuízo. Então, os demais bancos sabem, inclusive pela ferramenta Registrato, que tem uma coluna lá que fala sobre prejuízos e essa situação do prejuízo, nesse caso hipotético, vai constar lá. Então, os bancos têm sim. É claro que cada um usa o seu próprio critério, isso pode ser levado em consideração ou não, mas em tempo de escassez de recursos, onde o crédito fica mais caro, o banco precisa estar ali menos agressivo, isso é um ponto de atenção para que o banco conceda crédito para aquela pessoa ou não. E essa ferramenta, qualquer um tem acesso? Sim, qualquer pessoa que entrar lá no site do Banco Central, ele consegue ter acesso, porém é de uso único e exclusivo. Então, eu consigo entrar pelo meu CPF, pegar as minhas informações. Não tenho como acessar de cliente, nada, né? Inclusive, o acesso costuma ser até por dentro da própria conta do cliente. Tudo por conta aí do sigilo, né? Das leis de proteção. Nem o gerente do banco crédito. tem acesso. Não, nem o gerente do banco tem acesso. É o cliente que tem que entrar lá e muitas vezes a gente usa da ferramenta porque o cliente não lembra, ele não sabe. Nessa ocasião da negociação, por exemplo, desse caso, muitas vezes a pessoa que está fazendo a negociação não tem a informação, o outro lado também não informa para ele, porque afinal de contas, naquele momento eles querem resolver aquele problema. Se ele vai voltar a ter crédito no futuro é uma outra situação, né? Mas acontece do cliente ficar com prejuízo também por causa disso. Quanto mais o cliente que teve o bem retomado. Então, a sugestão que eu dou como correspondente não conseguiu renegociar ou então já esgotou todas as possibilidades, não conseguiu recolocação no mercado de trabalho, a renda não é compatível, a realidade do cliente é totalmente diferente daquela que ele tinha por ocasião do financiamento, a saída é vender a propriedade. Venda, ainda que não tenha tanto lucro, né? Ele não vai ficar com esse prejuízo dentro do banco e lá no futuro ele pode sim voltar a ter novo crédito. Tá certo. Obrigada, viu, Débora? Obrigada aqui pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade. E se você tem alguma dúvida, mande para a Débora. Eu vou deixar aqui na descrição os contatos dela. Aproveite e siga ela nas redes sociais também. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal. Até o próximo!